1 Reis 9. Sucedera pois que, tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor, e a casa do rei, e tudo, quanto lhe aprouve fazer, apareceu-lhe o Senhor segunda vez, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que fizeste perante mim, santifiquei esta casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Ora, se tu andares perante mim como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com equidade, fazendo conforme tudo o que te ordenei, e guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a teu pai Davi, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Se, porém, vós e vossos filhos de qualquer maneira vos desviardes e não me seguirdes, nem guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes, e servirdes a outros deuses, curvando-vos perante eles, então exterminarei a Israel da terra que lhe dei. E a esta casa, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará, e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E lhe responderão: e porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e perante ele se encurvaram, e o serviram, por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Ao fim dos 20 anos em que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, como Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste, e ouro segundo todo o seu desejo, deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades na terra da Galileia. Hirão, pois, saiu de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram. Pelo que disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? De sorte que são chamadas até hoje terra de Cabul. Irão enviar ao rei 120 talentos de ouro. A razão da leva de gente para trabalho forçado que o rei Salomão fez é esta: edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também Azor, e Megido, e Gezer. Pois Faraó, rei do Egito, tendo subido, tomara Gezer e ao queimar a fogo, e matando os cananeus que moravam na cidade, dera em dote a sua filha, mulher de Salomão. Salomão edificou Gezer, Bet-Horon a Baixa, Baalate, Tamar no deserto daquela terra, como também todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades dos carros, as cidades dos cavaleiros, e tudo o que Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano, e em toda a terra de seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos, que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão lhes impôs tributo de trabalho forçado, até hoje. Mas dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e seus servos, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi a sua casa, que Salomão lhe edificara, então ele edificou Milo. E Salomão oferecia 3 vezes por ano holocaustos e ofertas pacíficas sobre o altar que edificará ao Senhor, queimando com eles incenso sobre o altar que estava perante o Senhor, depois que acabou de edificar a casa. Também o rei Salomão fez uma frota em Ezion-Geber, que está junto a Elote, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irão mandou com aquela frota, em companhia dos servos de Salomão, os seus próprios servos, marinheiros que conheciam o mar, os quais foram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. 1 Reis 10. Tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão, no que concerne ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro, e pedras preciosas. E, tendo-se apresentado a Salomão, conversou com ele acerca de tudo o que tinha no coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas, não houve nada que o rei não lhe soubesse explicar.
Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, as funções e os trajes dos seus servos, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou estupefata, e disse ao rei: era verdade o que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Contudo eu não o acreditava, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens. Bem-aventuradas estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Porquanto o Senhor amou Israel para sempre, por isso te estabeleceu o rei, para executares juízo e justiça. E deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas, nunca mais apareceu tamanha abundância de especiarias como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também a frota de Irão, que de Ofir trazia ouro, trouxe dali madeira de almugue em quantidade, e pedras preciosas. Desta madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor, e para a casa de rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, não se trouxe nem se viu mais tal madeira de almugue, até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo, quanto pediu, além de que lhe dera espontaneamente, da sua munificência real. Então voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Ora, o peso do ouro que se trazia Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que vinha dos vendedores ambulantes, e do tráfico dos negociantes, e de todos os reis da Arábia, e dos governadores do país. Também o rei Salomão fez 200 pavês de ouro batido. De 600 ciclos de ouro mandou fazer cada pavês, do mesmo modo fez também 300 escudos de ouro batido, de 3 minas de ouro mandou fazer cada escudo. Então o rei os pôs na casa do bosque de Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puríssimo. Tinha o trono 6 degraus, e o alto do trono era redondo pelo espaldar, de ambos os lados tinha braços junto ao assento, e 2 leões em pé junto aos braços. E sobre os 6 degraus havia 12 leões de ambos os lados, outro tal não se fizera em reino algum. Também todos os vasos de beber de rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos de casa do bosque do Líbano eram de ouro puro, não havia nenhum de prata, porque nos dias de Salomão a prata não tinha estimação alguma. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com a de Irão, de 3 em 3 anos a frota de Tarsis voltava, trazendo ouro e prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Cada um trazia seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, isso faziam cada ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os distribuiu pelas cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. E o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e os cedros tantos em abundância como os sicômoros que há pelas campinas. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito e de Coa, os mercadores do rei os recebiam de Coa por preço determinado. E subia e saía um carro do Egito por 600 ciclos de prata, e um cavalo por 150, e assim, por intermédio desses mercadores, eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Primeiro